E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Reais Curiosidades. Seitas sempre foram um mistério, né? Um lado obscuro da nossa sociedade que atrai pessoas com promessas de salvação, poder ou segredos milenares. Mas e quando essa busca por algo além passa dos limites? Quando a fé vira fanatismo e coloca vidas em risco? No vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça nas histórias de 4 seitas que marcaram a história com tragédias e muito terror. Preparem-se para conhecer líderes manipuladores, doutrinas aterrorizantes e as consequências devastadoras que essas seitas deixaram pelo mundo. Nossa primeira parada macabra nos leva direto para os anos 50, em plena Guerra Fria. O mundo dividido entre capitalismo e comunismo, e no meio disso tudo, surge um cara chamado Jim Jones, pregando igualdade, justiça social, um verdadeiro paraíso na Terra. E não é que a galera na época comprou a ideia? Foi assim que nasceu o Templo dos Povos. Jones era um mestre da lábia, sabia como ninguém usar o poder das palavras. Ele misturava religião com crítica social e se vendia como um messias, um salvador. As pessoas abandonavam tudo, família, amigos, até o que tinham, para seguir o cara. E Jones, para mostrar que o negócio era sério, levou todo mundo para um lugar isolado na Guiana chamado Jonestown. Longe de tudo e de todos, ele tinha controle total, mandava e desmandava na vida da comunidade. Mas a tal utopia virou pesadelo. Começaram a surgir relatos de abusos, tortura psicológica, física, uma loucura. A coisa ficou tão feia que o governo americano resolveu intervir. E se eu te contar que nos anos 80, no Japão, um cara que se achava a reencarnação de Buda quase causou o apocalipse? Essa é a história da Aum Shinrikyo, um grupo que misturava misticismo oriental com uma vontade doentia de poder. E o chefão por trás de tudo isso era o Shoko Asahara, um cara com uma tara por poder que faria o Darth Vader parecer um anjo. Com seus olhos esbugalhados e um discurso apocalíptico, Asahara atraiu milhares de japoneses cansados da rotina e em busca de respostas. No começo era tudo meditação, yoga, retiros espirituais. Mas Asahara queria mais. Ele começou a pregar que o mundo estava podre e que só ele, o iluminado, poderia guiar a humanidade para uma nova era. E qual era o plano? Um pequeno detalhe: um ataque com gás sarin no metrô de Tóquio, só para começar. Em 1995, o impensável aconteceu. Seguidores da Aum, seguindo as ordens do mestre, liberaram o gás letal no metrô, matando 13 pessoas e deixando milhares feridas. O ataque chocou o mundo e marcou para sempre a história do Japão. Quem nunca sonhou em ser um cavaleiro medieval, com espada na mão, pronto para defender a justiça? Agora, imaginem essa fantasia medieval misturada com fanatismo religioso e um toque de conspiração. É aí que entra a Ordem do Templo Solar, uma seita que conseguiu misturar a lenda dos Cavaleiros Templários com um desejo doentio pelo fim do mundo. Os caras por trás dessa história mirabolante eram Joseph de Mambrot e Luc Jouret, 2 exemplos perfeitos de por que você não deve confiar em gurus milagrosos. Eles criaram uma seita que prometia aos seus seguidores uma viagem só de ida para um novo mundo, um mundo livre da corrupção e da decadência moral. O problema é que o método de transporte para esse paraíso astral era um pouquinho radical: o suicídio coletivo. Sim, você não ouviu errado. Em 1994, o mundo assistiu horrorizado enquanto dezenas de membros da ordem, incluindo crianças, eram encontrados mortos em casas incendiadas na Suíça e no Canadá. E se, no auge dos anos 90, em plena era da internet discada, eu te dissesse que um grupo de pessoas acreditava que a salvação da Terra estava em pegar carona num cometa? Parece história da carochinha, mas foi a vida real, meus amigos. Essa é a história bizarra da Heaven's Gate.
uma seita liderada por um cara que se achava um híbrido de Jesus Cristo com um alienígena. O nome desse profeta intergaláctico? Marshall Applewhite, ou como ele gostava de ser chamado, Do. Do era um cara, digamos, peculiar. Ex-professor de música, ele abandonou a carreira, a família e, aparentemente, o juízo para espalhar a sua verdade. E qual era a verdade de Do? Simples. A Terra ia ser reciclada. Sim, reciclada. E a única forma de escapar era embarcando em uma nave espacial que, coincidentemente, estaria escondida atrás do cometa Hale-Bopp. Para a surpresa de ninguém, a nave não era exatamente o que parecia. Em 1997, 39 membros da Heaven's Gate, incluindo o próprio Do, foram encontrados mortos em uma mansão alugada na Califórnia. Eles acreditavam que, ao ingerirem um coquetel letal de fenobarbital misturado com purê de maçã, suas almas seriam teletransportadas para a nave alienígena. E assim chegamos ao fim da nossa jornada por algumas das seitas mais mortais da história. Histórias que nos chocam, que nos fazem questionar a sanidade humana, mas que, acima de tudo, nos alertam para os perigos da manipulação, do fanatismo e da busca cega por respostas fáceis em um mundo cada vez mais complexo. Essas 4 seitas representam o lado mais obscuro da humanidade, onde o fanatismo, a manipulação e a busca por poder levaram à destruição e à morte. É um lembrete de que, quando uma ideia ou doutrina é levada ao extremo, as consequências podem ser devastadoras.